Quero comentar você em casa, que está nos acompanhando. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Lucas, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Versículo 5. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Versículo 9. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Versículo 13, a parte B diz: Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra foi lida e nós sabemos, Jesus, que ela é a Tua voz, ela é a nossa bússola, ela é tudo para nós, Pai. Senhor, nós queremos Te pedir nessa noite que essa palavra, Senhor Jesus, possa cair numa terra boa e produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus, frutos esses, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Toca cada coração, Pai, que está ouvindo essa palavra. Que tudo seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nessa noite eu queria trazer a memória, a você, algo que você desistiu de orar, né? Essa noite nós vamos falar sobre persistência na oração, perseverança na oração. Eu queria que você se lembrasse de algo que por muito tempo você orou, mas que pelo passar dos anos, né, talvez você não tenha alcançado isso e você deixou de orar. Talvez por muito tempo você orou por algo, você colocou isso, escreveu isso em vários lugares, você colocou isso no seu caderno de oração, você estava ali na sua lista de prioridades, na sua lista de sonhos, e por muito tempo você orou, mas você não alcançou, então você deixou de orar. Talvez não se trata de você ter desistido, mas você já não ora como você orava, você já não busca como você buscava. Eu queria que você se recordasse de tudo aquilo que você tem orado e você ainda não recebeu, ou de tudo aquilo que você um dia orou e você deixou de orar. Eu queria que isso trouxesse a memória, porque nessa noite nós vamos falar a respeito de perseverança na oração. Eu queria que durante toda a ministração, durante tudo aquilo que eu falar, que você ficasse com um versículo no seu coração, que está em 1 João 5,14, que diz: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, que esse versículo possa queimar no seu coração. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve.
Porque muitas vezes nós pedimos, nós buscamos, nós clamamos, nós choramos, mas será que isso é da vontade do Senhor? Então, antes de você questionar a Deus, antes de você talvez murmurar, antes de você chorar, antes de você se rebelar, nós devemos refletir se aquilo que nós estamos pedindo é de acordo com a vontade de Deus. Porque se for, você pode ter certeza que Ele ouvirá a sua oração. Então, reflita a respeito disso. E quando eu era criança, eu me lembro que faz pouco tempo, quando eu era criança, faz pouco tempo, eu sou bem novo, minha esposa disse que eu não sou muito novo não, mas eu me acho muito novo. Quando eu era criança, existiam algumas coisas que eu nem ousava pedir para o meu pai, porque eu sabia, cara, que se eu pedisse, meu pai, ou ele não me daria, ou ele não me deixaria fazer. Por quê? Porque algumas dessas coisas o meu pai entendia que ia me causar mal, ou ele não tinha, ou aquilo que ele fosse me dar, talvez também eu poderia, poderia não me fazer bem. Eu lembro que tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era para ir para os cortes da vida, que era ir para os açudes da vida, que era nadar, naquela época, a gente ia muito para corvo, a gente ia muito para açude. Cara, e eu tinha certeza que meu pai jamais ia deixar eu ir no açude, jamais ia deixar eu ir no corvo, sozinho, com vários outros amigos. Então eu tinha certeza que ele não ia deixar. Então o que eu fazia? Eu não pedia para ele. Eu não pedia porque eu sabia que aquilo era perigoso para mim. Eu sabia que se eu pedisse, ele não ia deixar. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu sabia também aquilo que eu podia pedir para o meu pai. Eu sabia que existiam algumas coisas que eu podia pedir para ele que era de boa, que ele ia falar, claro filho, vai nessa, claro filho, toma aí. Porque eu sabia que meu pai me daria. Por quê? Porque eu conhecia o meu pai. Eu conhecia muito o meu pai. Eu convivia com o meu pai. Fui educado por aquele homem. Fui educado por minha mãe. E eu conhecia eles muito bem. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque uma das maneiras de nós pedirmos aquilo que está no coração de Deus, uma das maneiras de nós pedirmos aquilo que é da vontade do Senhor, é da vontade do nosso Pai Todo-Poderoso, é que nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós precisamos conhecer a vontade do nosso Pai. E, cara, não tem como a gente conhecer o nosso Pai se a gente não passar tempo com Ele, se a gente não entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, orar a Ele em secreto, e em secreto Ele também vai nos ouvir, e em secreto Ele vai nos recompensar. Então nós precisamos orar, nós precisamos falar com Ele, e também nós precisamos meditar na palavra. A gente sempre bate nessa tecla, porque não existe outra maneira de conhecer a Deus, senão passando tempo com Ele, através da oração, através da palavra de Deus. Então que você entenda algumas coisas que nós vamos estar tratando aqui nessa noite. Uma das maneiras de você não errar naquilo que você vai pedir para o Senhor é você orar sobre a palavra de Deus. Mas para você orar sobre a palavra do Senhor, para você orar as Escrituras, você precisa conhecer as Escrituras. E aqui tem tesouros incalculáveis. Então que você possa conhecer a palavra do Senhor. Ore a palavra de Deus. Em Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os de sua casa foram salvos. Ele e a todos de sua casa. Então aqui a gente vê Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles haviam sido presos, porque Paulo e Silas haviam expulsado o demônio de uma mulher que estava fazendo uma adivinhação, e eles foram presos. E chegando naquela prisão, no calar da noite, houve um grande terremoto, as portas se abriram, as algemas caíram, e o carcereiro que cuidava dessa prisão, ele sabia que se algum prisioneiro fosse embora, se algum prisioneiro fugisse, ele pagaria com a sua própria vida. Então esse carcereiro, ele chegou ao ponto de tentar tirar a própria vida. Mas quando ele ia fazer isso, Paulo e Silas gritou: olha, nós estamos aqui. E imediatamente esse cara foi até eles e creu em tudo aquilo que eles haviam falado. E ele chega nesses caras, em Paulo e Silas, e diz: olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí eles dizem: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa.
e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Depois o texto continua dizendo que eles foram batizados, né, que esses caras cuidaram de Paulo e Silas, lavaram suas feridas. Então por que eu estou falando para vocês? Porque da mesma maneira como esse carcereiro foi salvo, toda a casa desse carcereiro foi salva, né? Eu digo para você que a tua casa também será salva. Eu digo que talvez você que está me vendo, né? Você jovem que está me vendo, talvez você tenha o seu pai que não é convertido e talvez você deixou de orar, talvez você, né, não sei o que tem passado no seu coração, talvez você desistiu, mas eu digo para você que toda a sua casa será salva. Por quê? Porque você crê, porque você teve um encontro com o Senhor. Então, a partir do momento em que você crê, a partir do momento em que você ora, a partir do momento em que você prega, eu tenho certeza que a sua casa será ganha para o Senhor. Talvez você que está me assistindo tenha o seu marido que não é convertido, ou tenha a sua esposa que não é convertido, enfim, os seus pais que não são convertidos. Ore em cima da palavra de Deus, porque aquilo que aconteceu com a vida desse carcereiro pode acontecer comigo, pode acontecer com você, e não sou eu que está falando, é a palavra que está nos mostrando. Mas ore em cima da palavra, ore, pregue, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que todos da sua casa serão salvos. Eu creio que toda a minha casa será salva para a honra e glória do Senhor. Em Ezequiel 36:26 diz: e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Sabe quando isso vai acontecer? Quando nós orarmos a palavra para aqueles da nossa família que não conhecem a Cristo, quando nós pregarmos a mensagem que nos libertou, a mensagem que abriu os nossos olhos, a mensagem que nos fez livres. Em nome de Jesus, cara, você pode ter certeza, quando nós fizermos isso, quando nós orarmos, quando nós pregarmos, esse milagre vai acontecer também dentro da nossa própria casa. Então creia, ore em nome de Jesus e busque, né? Nós precisamos orar com insistência. Talvez possa demorar anos, mas uma coisa é certa, é a palavra de Deus. Então isso vai se cumprir. Então busque isso. Quando nós oramos, né, será tirado o coração de pedra, porque muitas vezes nós achamos que parece impossível algo acontecer. Certas pessoas, né, da nossa família se convertem e se falam: pô, acho que isso parece impossível, mas nós servimos ao Deus do impossível. Amém? Então tenha fé e convicção de que o Senhor irá alcançar toda a sua família. Se nós formos olhar no contexto daquela época, na sociedade em que Jesus vivia, era muito comum que os discípulos eles pedissem instruções ali para o seu mestre. Os discípulos eles tinham qualquer tipo de dúvida, qualquer questionamento, eles tinham que tirar essas dúvidas, eles iam pedir essas instruções com o seu mestre. E uma coisa muito interessante que a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 11, que certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. E quando Jesus, terminando de orar, um de seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então, o que estava acontecendo ali? A prática da oração de Jesus, a vida de oração de Jesus, despertou naqueles discípulos o interesse pela oração. Despertou nos discípulos isso. Então, é muito interessante a gente olhar, porque no livro de Lucas é o livro onde relata mais vezes, né, um dos livros mais detalhados a respeito da vida de Jesus. E nós vemos que por várias vezes, né, o livro relata Jesus tendo seus momentos de oração. Né? Pesquisando eu vi que são 7 vezes, né, as vezes em que relata. Mas eu creio que Jesus orou muito mais, lógico, do que 7 vezes. Mas aqui ele destaca 7 vezes. Né? Então Jesus ele orava muito. Ele orava por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai. E para ele fazer a vontade do Pai, ele tinha que conhecer a vontade do Pai. E ele conhecia essa vontade através de oração. Então Jesus orava muito. Jesus não orava pouco. E muitas vezes a gente vem no relógio de oração, a gente ora meia hora e a gente acha, uau, nós estamos poderosos, empoderados, né? Muitas vezes a gente ora 1 hora e a gente fala: caramba, agora eu estou pegando fogo, se eu tocar em mim, estou voando. Mas cara, Jesus orava por horas. Então se nós formos ter um termômetro aí, a gente tem que se espelhar em Jesus. Em Lucas, no capítulo 6, vai estar falando que Jesus ele está no monte, né?
ele vai ao monte para orar, e Jesus é ali um pouco antes dele escolher os 12 discípulos. Então ele vai ao monte e ele fica ali orando por horas. A Bíblia diz que ele ora a noite toda, até o amanhecer. Então que esse seja a nossa base, que esse seja o nosso maior exemplo de oração. Que possamos orar como o Senhor, orar não apenas por minutos, não dar aquele restinho do nosso dia, da nossa noite, mas que possamos dar ao Senhor, né, as nossas primícias, que possamos orar ao Senhor por bastante tempo, possamos orar ao Senhor por horas, porque só assim nós vamos conhecer a vontade do Senhor, essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ainda falando a respeito de oração, né, fique atento, nós estamos falando a respeito de persistência na oração. Então, nem sempre a oração ela vai ter uma resposta imediata, né? Tem pessoas que oram hoje e amanhã o Senhor responde. Amém, louva a Deus pela vida dessas pessoas. Dá um ciúminho assim, mas glória a Deus. A pessoa, né, tem pessoas que depende daquilo que a pessoa está pedindo, aquilo que a pessoa está buscando, né? Imediatamente, muitas vezes as pessoas obtêm resposta. Mas muitas vezes nós vamos orar e nós vamos passar dias, nós vamos passar semanas, meses, anos, e muitas vezes a resposta não vem. Queria compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre... No livro de Lucas, no capítulo 1, vai estar falando a respeito do nascimento de João Batista. João Batista, que foi o precursor do Evangelho, aquele que batizava as pessoas, né? Aquele que batizava o batismo do arrependimento, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, né? E a Bíblia vai dizer que no versículo 6 do capítulo 1 diz que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Aqui eu fico imaginando o quanto Zacarias, o quanto Isabel, eles almejavam ter um filho, o quanto eles sonhavam com esse filho, mas Isabel, ela era estéril. E a Bíblia vai dizer que eles eram velhos de idade. Então imagine que eles passavam a vida inteira tentando, eles passavam a vida inteira buscando uma resposta do Senhor, eles passavam a vida inteira almejando, né, obter o seu filho. E até que certo dia, né, Zacarias, ele era o sacerdote, ele vai ao templo queimar incenso, chega a vez dele, ele vai ao templo, e de repente aparece um anjo do Senhor e diz: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Sabe, talvez hoje pode ser o dia que o Senhor vai dizer para você: olha, a sua oração foi ouvida. Mas para isso nós precisamos crer, para isso nós precisamos ter fé. Zacarias orou, imagina, por anos ele ficou angustiado. Talvez muitos de nós estão há anos angustiados, buscando algo da parte do Senhor, e talvez nós ainda não recebemos. Mas eu digo para você: persevere na oração, persevere na oração, porque lembre-se de 1 João 5,14: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se aquilo que você está buscando está no coração do Senhor, você pode ter certeza que cedo ou tarde, pode demorar ou pode não demorar, o Senhor ouvirá a sua oração. Então, nem sempre a resposta é imediata, muitas vezes passam tempos, passam anos, né? Ana também orou por Samuel por muitos e muitos anos, até que chega em um determinado dia, em 1 Samuel 1,19, diz que e o Senhor se lembrou dela, né? O Senhor se lembrou dela, ela fez um voto, ela falou: Senhor, eu entrego ao Senhor esse meu filho, ele vai ser para o Senhor. E o Senhor ouviu a oração dela, o Senhor lembrou-se de Ana. Então eu digo para você, você que tem algo no seu coração, você que está buscando algo, você que está buscando algo da parte do Senhor, persevere na oração, persevere, ore. E tenha o entendimento de que insistir na oração, como nós vimos aqui no texto, né, de um amigo inoportuno, como nós vemos no texto, persistir em oração é diferente de você colocar Deus contra a parede. Persistir em oração é diferente de você, muitas vezes, exigir algo do Senhor, de você faltar com respeito, de você, muitas vezes, agir de maneira, né, ingrata. Sabe por quê? Porque um cristão transformado, ele não exige algo do Senhor.
Um cristão transformado, ele não ameaça, mas um cristão transformado, um cristão que entende a vontade de Deus, ele pede, ele busca, ele bate, ele persevera, porque ele sabe que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que veio dele, tudo aquilo que ele prometeu a nosso respeito. Então tudo aquilo que o Senhor prometeu a teu respeito, eu digo para você, persevere orando, porque se foi Deus que prometeu, vai cumprir, ele vai cumprir. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Tenha fé e creia. Esse mesmo texto que nós lemos, Lucas capítulo 11, aqui na parte, a partir do versículo 7, nós fomos lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, essa parte que diz, a parte aqui do versículo 9, que diz: por isso peçam será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta será aberta. Esse mesmo texto lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, o título lá dessa mensagem é A Perseverança na Oração. A perseverança na oração. Então, por isso eu digo para você nessa noite, portanto, peça, continue pedindo, busque, continue buscando, bata, continue batendo. A história vai essa parábola que o Senhor nos conta, ele fala a respeito de um amigo inoportuno. A gente vê que à meia-noite, um amigo foi na casa do outro amigo e falou: olha, me arruma 3 pães, porque tem um amigo meu que está chegando de viagem, não tenho nada para servir a esse amigo. E aí esse amigo que estava dentro de casa, ele disse: cara, não me incomoda, a porta está trancada, as crianças já estão deitadas, nós estamos dormindo, eu não vou levantar aqui para dar você o que você está pedindo. Mas aí o Senhor fala: eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, por causa da insistência, se levantará e dará tudo o que precisar. Aí no versículo 9 ele diz: por isso, aí o Senhor é o X da questão, é que o Senhor entra naquilo que eu estava querendo dizer. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta lhe será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo. Cara, aquilo que o Senhor estava querendo dizer, aquilo que o Senhor estava falando aqui, não se tratava de algo material, não se tratava a respeito de bens materiais que o Senhor estava falando, mas o Senhor estava falando aqui de 3 coisas. O Senhor estava falando de peixe, o Senhor estava falando de pão, o Senhor estava falando de ovo, o Senhor estava falando de alimento, o Senhor estava falando daquilo que nos fortalecia, e aquilo que nos fortalece é o Espírito Santo. Aquilo que nos fortalece é o Espírito Santo. Então, portanto, aquilo que o Senhor estava querendo dizer, ele estava querendo dizer: olha, peçam ao Espírito Santo, vocês receberão. Busquem o Espírito Santo e vocês o encontrarão. Batam, e as janelas dos céus irão se abrir e o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Então, aquilo que o Senhor estava querendo dizer não se tratava de algo material, mas se tratava de algo muito mais importante, se tratava de algo muito maior, que é a respeito do Espírito Santo. Então, eu digo para você que está nos assistindo, se existe algo que é certo, que se nós pedirmos, nós buscarmos, e se nós batermos, se nós persistirmos em oração, nós receberemos, é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então eu queria dizer para você que talvez por muito tempo você buscou o Espírito Santo como ninguém. Talvez por muito tempo você foi em vigílias, talvez por muito tempo você passou horas, você passou madrugadas orando ao Senhor, você chorou, se derramou na presença do Senhor, e talvez por não ter alcançado, você simplesmente desistiu. Mas eu digo para você, o texto deixa muito claro,
persista na oração, porque uma coisa é certa: se você bater, se você buscar, se você pedir, você vai receber, porque é promessa do Senhor. E o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então eu desafio você nessa noite a voltar, a queimar de amor pelo Senhor. Eu desafio você a queimar de amor pelo Espírito Santo, a desejar o Espírito Santo, a queimar o seu coração, a meditar na palavra em busca do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é tudo em nós. Aquilo que há de bom em nós é o Espírito Santo. Sabe, nós somos mal por natureza, nós não temos capacidade de fazer algo bom, mas é o Espírito Santo que opera através de nós. Em Filipenses a palavra vai nos dizer que é Deus que opera em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então o desejo de fazer o bem e o bem em si que nós fazemos não vem de nós, mas vem do Espírito Santo. Então, cara, nós necessitamos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Então que você possa buscar, que você possa se lembrar, né, de tudo aquilo que você já fez, de tudo aquilo que você já desejou, né, de viver, de vivenciar na presença do Senhor. Que você possa voltar a buscar, a queimar, a orar, a ir em vigílias, né, a fazer jejum, a jejuar, enfim, a você buscar com todas as suas forças para que você receba o Espírito Santo. Sabe, persista, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, vai nos dizer assim, abra comigo isso, Lucas capítulo 24, versículo 49. Marcos, você falou para mim na hora. Vou ver. Qual que é? Lucas 24, 49. Você que abriu aí, acompanhe comigo. Diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 49, vai dizer assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, Jesus, após a sua morte, após a sua ressurreição, Ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, né, em uma dessas aparições, né, Jesus ele estava, né, ali à mesa com os seus discípulos, e Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, até que do alto recebam o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu os batizo com água, né, João Batista está dizendo, eu os batizo com água. Mateus capítulo 3, versículo 11: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais uma vez o Senhor está falando a respeito do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, você que está em casa aí, abra no teu celular, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo ele é esquecido. Muitas vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, quantos de nós dizemos bom dia ao Espírito Santo? Quantos de nós muitas vezes dizemos: Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo, eu te amo. Quantos de nós fazemos isso? Muitas vezes as aflições, as coisas que o mundo nos cerca, muitas vezes tudo isso tira o lugar do Espírito Santo. Mas eu digo para você, passe a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, a palavra nos ensina, o Senhor nos disse que, o Senhor disse aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder, ou seja, eles receberiam o Espírito Santo,
A palavra nos diz que o Senhor disse que convém que Ele vá para que o Espírito Santo venha. Então o Espírito Santo, Ele é real. Ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Eu não vou deixar vocês sós, mas eu mandarei o Consolador, né? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquilo que há de bom em nós. O Espírito Santo é a virtude que há em nós. O Espírito Santo é tudo que há de melhor em nossas atitudes. Tudo que há de bom em nós vem do Espírito Santo. Então entenda que nós, sem o Espírito Santo, coitado de nós carecemos, né? Então, e aí a palavra continua dizendo que ali em Atos 2, eles estavam todos unidos naquele lugar, né? E de repente, né, eles estavam unidos num só lugar, e de repente veio um som com um vento muito forte, encheu toda aquela casa, né? E eles foram cheios do Espírito Santo. Então nessa noite eu convido você a voltar a buscar o Espírito Santo, a voltar a queimar de amor pelo Espírito Santo. Sabe, existe uma outra parábola que é muito semelhante a essa, que está lá em Lucas capítulo 18, no versículo 8. Abra aí comigo, Lucas capítulo 18, versículo 1, aliás. Nós vamos falar sobre a respeito da parábola da viúva persistente. A gente está encerrando já, para a gente ter um momento de oração. Lucas capítulo 18 diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a intenção de Jesus ao contar essa parábola era que os discípulos orassem sempre e não desanimassem. Sabe, eu digo para você orar sempre e não desanimar, porque é isso que o Senhor estava ensinando para aqueles discípulos. Orar sempre e não desanimar. Aí depois ele vai contar toda a história de uma viúva, né, que ela tinha uma causa a ser julgada e havia um juiz que não temia a Deus. E esse juiz, ele não julgava a sua causa, mas até que por tanto ela importunar, por tanto ela insistir, por tanto ela, né, importunar esse juiz, ele diz: eu vou julgar a causa dessa mulher. Então ele julgou a causa dessa mulher. No versículo 8 o Senhor diz assim: eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe, o Senhor está falando para a gente aqui: olha, eu vou fazer justiça depressa. Eu vou ouvir a sua oração depressa. Contudo, eu vou encontrar fé na terra. Eu vou encontrar fé no seu coração. Eu vou encontrar fé. Será que você tem fé de que você vai receber o batismo do Espírito Santo? Será que você tem fé de que você ouvirá a voz do Espírito Santo? O Senhor diz que isso Ele vai te dar depressa, Ele vai fazer justiça. Mas será que nós temos fé? Ele diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe, muitas vezes nós não recebemos porque falta a nós fé. Falta a nós fé. Então, aquilo que o Senhor estava querendo dizer é que aquilo que falta nas pessoas é a fé. Aquela viúva, ela teve muita fé. Ela tinha total certeza de que, cara, ela ia ser atendida. Sabe, e uma coisa que nós precisamos entender também é que aqueles que vão até Jesus com suas orações, será que aqueles que vão até Jesus com suas orações, eles também vão até Jesus com a mesma fé que havia nessa viúva? Então a pergunta que eu faço para você que está nos assistindo, a pergunta que eu faço para você é: você tem a mesma fé, a mesma convicção de que você será atendido, assim como essa viúva tinha? A palavra vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra nos ensina também que se crermos, nós veremos a glória do Senhor. Então, para que nós possamos viver tudo isso, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo,
para que nós possamos ouvir o Espírito Santo, para que nós possamos aprender a orar aquilo que as Escrituras nos dizem, para que nós possamos conhecer realmente a vontade do Pai. Mas primeiro nós precisamos crer que Ele existe, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter convicção de tudo aquilo que Ele escreveu é real, e que tudo aquilo que aconteceu na vida desses homens irá acontecer na nossa vida também, se nós buscarmos com convicção, com fé, com persistência, sem desanimar, sabe? Então isso que eu digo para você nessa noite: não desista, volte a buscar, volte a queimar no secreto, volte a fechar a porta do seu quarto, volte a meditar, volte a orar ao Senhor em secreto, porque em secreto Ele também irá te recompensar, em secreto também Ele irá te ouvir. E como diz em 1 João 5,14, né, aquilo que, se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele ouvirá a sua oração. Então eu tenho certeza que se você pedir o Espírito Santo, Ele não vai negar, porque Ele fala: olha, embora um amigo, ele, por mais mal que ele seja, se você insistir, essa insistência vai surtir um efeito, quanto mais eu, que sou um pai zeloso, que sou um pai de amor, que sou um pai que te ama, que sou um pai que deu o único filho por amor a você. Ainda mais eu que te adotei, mais eu que sacrifiquei Jesus naquela cruz por amor a você. Então tenha isso no seu coração. Se nós pedirmos com fé e com perseverança, o Senhor ouvirá a nossa oração, que é segundo a vontade dEle. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos orar agora. Confesse sua cabeça aí onde você está. Se você está deitado aí no sofá, levante-se, sente-se, para que você possa agora ter um momento de reverência ao Senhor. Espírito Santo, nós te louvamos, Pai. O Senhor é tudo em nós e o Senhor é tudo para nós. Nós sabemos, ó Deus, que há inúmeras promessas, ó Pai, em Tua Palavra. E nós sabemos que o Senhor é fiel e que o Senhor é justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu a nosso respeito. Sabe, Deus, nós sabemos que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Pai, que o Senhor é um paizão, que o Senhor é um Deus que se importa com os Teus filhos. O Senhor é um Deus que está ouvindo a nossa oração, o Senhor é um Deus que está, em nome de Jesus, guardando na memória tudo aquilo que por muito tempo nós pedimos. Sabe, assim como aconteceu ali com Isabel e Zacarias, meu Pai, no momento certo, o anjo do Senhor apareceu e disse: eu ouvi a sua oração. Sabe, assim como Ana também, meu Pai, por muito tempo pediu, por muito tempo intercedeu, por muito tempo clamou, chorou, e certo dia o Senhor disse: eu ouvi a sua oração. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor está olhando para muitos nessa noite e está dizendo: eu ouvi a sua oração. Eu digo para você: não desanime. Persevere, porque o Senhor está ouvindo a nossa oração. Senhor, a Tua Palavra nos ensina que os discípulos estavam todos reunidos em um só lugar, meu Pai, e de repente o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio, meu Pai, e derramou sobre ele. Pai, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor derrame do Teu Espírito, meu Pai, sobre cada vida que está ouvindo nessa hora. Pai, que o Senhor esteja agora derramando batismo no Espírito Santo, que o Senhor esteja fluindo, meu Pai, em meio a lares, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor esteja alcançando vidas, queimando corações, meu Pai, em nome de Jesus, que vidas sejam transformadas, limpas, cheias, meu Pai, do Teu poder, cheias do Espírito Santo, Pai, porque nós sabemos que onde o Espírito Santo está, ali há fogo, e onde o fogo está, meu Pai, não há impureza. Assim nós seremos totalmente purificados, limpos pelo poder que há no Senhor. Pai, não tem como nós recebermos o Senhor, não tem como nós nos envolvermos com o Espírito Santo e permanecer da mesma maneira, Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, nós te pedimos: visita, Senhor Jesus, cada vida nessa hora. Visita, meu Pai, cada família, cada casa, Pai, nessa hora. Leve, Senhor Jesus, a Tua paz, leve, Senhor Jesus, o Teu renovo, leve, Senhor Jesus, a Tua presença, meu Pai, nesses lares, e que ali seja um lugar, meu Pai, onde o Senhor não simplesmente é um visitante, mas ali seja um lugar onde o Senhor faz morada, onde o Senhor habita, onde o Senhor permanece. Pai, que ali seja um lugar onde há a Tua paz. Pai, que o Senhor esteja agora, em nome de Jesus, levando paz, levando vida, levando esperança, meu Pai, a cada coração que muitas vezes está aflito, a cada coração, Pai, que muitas vezes está, em nome de Jesus, Senhor Jesus, desesperados, preocupados com tantas coisas, meu Pai, que eles possam, em nome de Jesus, saber que o Senhor é justo,
que o Senhor é fiel e que o Senhor virá depressa, Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos crer, nós precisamos tirar as coisas das nossas mãos e colocar em tuas mãos, Pai. Espírito Santo, fale ao nosso coração, Pai. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos, Senhor.